Oi, mamãe! Se você, assim como eu, tá com filho ou filha na idade que eles já começam a perguntar sobre tudo, principalmente como se faz um bebê, fica nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho de as estratégias que eu usei para poder contar de uma forma respeitosa e sincera como é esse processo. Bom, meu filho, Baruque, tem 8 anos e já há um tempo atrás ele já sempre vem me perguntando como que faz um bebê, como faz um bebê. Eu lembro que quando ele tinha uns 4, 5 anos ele fez essa pergunta e eu tava na rua com ele. Falei, agora, meu Deus, como que eu vou contar para essa criança como que faz um bebê? E aí eu toda desconcertada ali, falei para ele, em casa a gente conversa, em casa eu te explico. E aí passou. Ele não chegou em casa, não perguntou mais, esqueceu e eu também fingi que não tinha acontecido nada. E aí eu lembro que eu tava passando com a psicóloga e ela falou pra mim, Jana, toda vez que a criança te perguntar alguma coisa, você responda, porque se ela tá perguntando é porque ela tem maturidade para receber a resposta. E aí eu falei pra ela, como que eu vou explicar uma coisa tão complexa assim, né? Se a gente que é adulto tem esse receio de não falar sobre sexo, sobre reprodução, sobre gestação e tudo mais, a gente ainda tem esse tabu. Imagine contar isso para uma criança. E aí, recentemente, depois de alguns anos, agora ele completou 8, e recentemente ele voltou com esse tema, né? Ele estava aprendendo na escola sobre reprodução animal, e aí ele veio com esse assunto de como que faz, como que, né, que ele estava aprendendo sobre óvulos e tal. E aí quando ele fez a pergunta, meu coração já acelerou. Falei, meu Deus, chegou o dia tão temido para todas as mães. Mas eu falei, não tem como correr, não tem para onde correr, eu preciso contar. É melhor ele saber por mim do que na rua por aí de uma forma totalmente complicada, assim como eu aprendi. Aprendi na rua de uma forma totalmente distorcida e isso foi muito ruim para mim, para minhas escolhas na minha vida. Então eu não quis isso para ele, decidi contar. E aí eu chamei ele muito carinhosamente e a gente começou a conversar. E aí eu pedi para ele pegar isso aqui, ó, Atlas do Corpo Humano, que a gente sempre tem aqui. Ele gosta muito sobre o corpo humano, ele gosta muito de estudar, ele é muito curioso em tudo. Então eu comprei esse Atlas do Corpo Humano para ele numa livraria. E aí pedi para ele pegar esse Atlas pra gente começar o nosso bate-papo. Bom, continuando aqui no vídeo 2, sobre o meu bate-papo com meu filho de 8 anos sobre reprodução humana e como se faz um bebê. Eu chamei ele para conversar, né? Ele começou a me perguntar como que faz um bebê. E eu chamei ele muito carinhosamente, pedi para ele pegar esse livro aqui, Atlas do Corpo Humano. E aí a gente começou a folhear, falar como o corpo humano é incrível, como é complexo e como Deus fez tudo perfeito. Nossa, mas aí você me perguntou, nossa, Jana, dá pra falar de Deus e de sexo? Sim, porque quem criou o sexo foi Deus. E aí a gente começou a conversar como que Deus fez tudo perfeito e começamos a folhear o livro. E aí chegamos aqui, nessa parte aqui. Nessa parte aqui do aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. E aí, eu muito sutilmente falei pra ele que quando a gente se apaixona por alguém, gosta de alguém e decide ter um relacionamento com essa pessoa e casar, porque hoje eu sou cristã, então eu ensino os princípios para ele. Então eu falei, depois que a gente casa com alguém, a gente acaba dormindo junto, né? Na mesma cama ali, na cama de casal. Então eu comecei meio que contextualizar ali a situação. Então, eu falei, quando a gente é casado, a gente dorme junto, na mesma cama e tal. E aí, o marido e a esposa estão dormindo junto, um começa a fazer carinho no outro, um começa a beijar o outro. E aí, o nosso cérebro começa a entender que tá no nosso momento de reproduzir a nossa própria imagem e semelhança também, assim como Deus fez conosco. Então, o nosso corpo começa a reagir a isso, né? Através do carinho que a gente dá um pro outro. E aí nosso corpo começa a reagir
nosso corpo começa a mostrar alguns sinais, né, de que tá na hora de reproduzir. E aí eu mostrei para ele que no corpo masculino acontece alguns sinais, né, que a parte genital masculina fica ereta, né, e é um sinal do nosso corpo que ele tá a fim de reproduzir. E da mulher também, a mulher fica toda mais sensível. E aí eu expliquei de uma forma muito sutil como que é o mecanismo, né? Que um entra dentro do outro. Aí aproveitei para falar sobre a questão do laço de alma que a gente tem quando a gente se relaciona sexualmente com alguém, por isso que tem que ser dentro de um contexto de um casamento, de uma cumplicidade ali. E aí tem essa questão espiritual, mas também tem a questão física, que é quando um entra dentro do outro e aí os dois viram uma só carne. Parte 3, então, do vídeo explicando sobre as estratégias que eu usei para contar para o meu filho como se faz um bebê. E aí a gente conversando, então, sobre essa questão espiritual também do laço de alma e também carnal, né, do ato mesmo de reproduzir. Eu expliquei para ele que, conforme a Bíblia nos diz, quando a gente se junta com o nosso cônjuge, a gente se torna uma só carne com ele, porque um fica literalmente dentro do outro. E aí que a mágica acontece, né? Porque aí o esperma sai do homem, entra dentro da mulher e lá dentro da gente toda a mágica, o milagre acontece. Que aí a sementinha do homem fecunda com a sementinha da mulher e aí a vida começa a surgir. E aí a mulher carrega, né, esse bebê por 9 meses dentro da barriga, lá dentro ele se desenvolve, ele cresce, ele fica forte e depois tem a hora do parto, que é uma parte muito dolorida para nós, né? Porque o momento do parto é um momento mesmo muito difícil, mas é um momento que a gente vai trazer vida àquele ser que Deus planejou. Então eu expliquei para ele os princípios, expliquei que nós, mães, somos a encarregada, né, de trazer a vida ao mundo. Então, dentro de nós acontece tudo, né? O homem é o que semeia e a gente é o que frutifica. Então, na hora do parto é um momento único. Daí eu expliquei para ele sobre o parto dele, como que foi, o quanto ele foi amado, o quanto ele foi desejado, o quanto eu chorei muito quando ele nasceu e agradeci muito a Deus por ele ter vindo ao mundo. E aí eu expliquei que Deus ele faz tudo perfeito, né? A criação é perfeita. A gente não tem como não olhar para a criação e não contemplar as maravilhas de Deus, que Deus faz. E expliquei para ele também que a nossa missão como mães é cuidar, é proteger, é ensinar. E é o que eu estava fazendo para ele, ensinando aquilo que eu aprendi e que vai chegar um momento da vida dele que ele também vai ser esse portador, né? Essa pessoa que vai dar continuidade na geração, né? Então, ele vai ter os filhos dele, os netos dele. Então, quis trazer de uma forma linda, como é, né? Uma forma perfeita que Deus fez, que é tudo lindo, maravilhoso, e que precisa ser respeitado o tempo. Há tempo para todas as coisas, como diz na Bíblia. Então, há tempo de crescer, há tempo de nascer, há tempo de desenvolver. Então é isso, mamães. Eu quis aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu tô vivendo, né, nesse momento com meu filho. Foi um momento muito lindo, assim, da gente poder compartilhar e dividir, né, a experiência que eu tive, o que eu pude mostrar para ele de melhor que tem, porque é tão lindo, né, se a gente for olhar para esse lado da reprodução, é algo incrível que só Deus mesmo para fazer algo tão perfeito, né? Só da gente imaginar que a vida inicia dentro de nós e que a gente é a responsável, a gente é aquela pessoa que Deus designou para trazer a vida aos filhos dele a esse mundo. Então, eu quis trazer essa beleza, eu quis trazer, claro, falei de uma forma muito sutil, mas também não deixei de falar como as coisas acontecem, não quis contar mentira, porque eu acredito que quando tem a mentira, as coisas não fluem. Então,
Então, a gente precisa ser sincera, a gente precisa falar com a verdade sempre. Então, eu não quis contar que veio da cegonha e coisas a mais que poderiam enganar, porque uma hora ele vai saber. Então, que ele saiba por mim, né? Que eu seja esse porto seguro para ele, que eu possa mostrar para ele e falar a verdade. E aí foi uma experiência muito incrível, assim. Aconselho todas as mães a pedir para Deus mesmo sabedoria, estratégias, né? De contar mesmo de uma forma linda que é e sutil. E depois ele veio compartilhar também que os amiguinhos começavam a falar também, porque era o assunto que estava na escola, né? Os amiguinhos falavam e tal. Um falava que vinha da cegonha, o outro falava, não, isso é mentira, eu sei como que é, não é nada disso. Mas eu falei para ele, você não tem que falar nada para amigo nenhum. Cada mãe é responsável de contar para o seu filho esse processo. Eu fiz minha parte de contar para você a verdade, de explicar todas as dúvidas que você tinha. Ele fez um monte de pergunta e eu, com muita sabedoria, respondi, porque eu segui o conselho da minha psicóloga. Se a criança está perguntando é porque ela está preparada para receber a resposta. E orientei que ele não comente. É difícil, né? Criança sempre comenta uma coisa ou outra, mas eu falei para ele não ficar falando sobre isso com os outros amigos que não sabem ainda, né? Porque esse é um papel de mãe e de pai. Mãe e pai que tem que orientar, que tem que explicar, que tem que falar sobre todas as coisas. Não adianta jogar a responsabilidade para a escola. A escola vai fazer o papel dela, que é explicar a forma técnica e biológica. Mas a nossa missão é explicar também a forma técnica e biológica que a gente tem, conforme o nosso entendimento, mas também a questão espiritual, que eu também quis falar sobre os princípios que eu acredito. Então, é a nossa missão